A paz do Senhor, irmãos do nosso canal no YouTube, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais precisamente de uma pré-aula de novo de escola dominical. É a terceira lição que nós estamos publicando aqui. Nós já tivemos duas lições, a primeira e a segunda, que você já pôde visualizar aí. E eu quero agradecer as centenas de mensagens enviadas em nossa página no Facebook e Instagram. E se quiser, por exemplo, conhecer nosso Instagram, @MessiasFerreiraOficial, no Instagram. No Facebook nós temos canal Movimento Pentecostal, nós temos lá a nossa página. Também estamos no Twitter com o nome de canal Movimento Pentecostal também. Estamos então em algumas redes sociais, tá ok? E no Telegram nós temos também o nosso grupo, apenas para evangélico, chamado de canal Movimento Pentecostal também, ok? Nas lições anteriores nós estudamos sobre quem era Jó, o livro de Jó, o livro precisamente. Aí falamos das questões interpretativas, do estilo literário, do autor, do possível autor, da data. Nós estudamos sobre quem era Jó, falamos sobre a contemporaneidade de Jó com os patriarcas, sobre a origem da terra de Uz. Nós falamos sobre alguns aspectos assim. E agora nós vamos estar na lição de número 3, falando sobre Jó e a realidade de Satanás. Jó e a realidade de Satanás. Esta lição será ministrada aí em domingo próximo aqui, em todas as igrejas, em especial assembleanas, estaremos estudando esta lição, Jó e a realidade de Satanás. Você está no canal Movimento Pentecostal, que não trabalha apenas com escola dominical, mas também traz um clube de membros, onde temos vários estudos bíblicos, como por exemplo teologia sistemática, entre tantos outros temas, não apenas escola dominical. E também temos vários tipos de vídeo, como dica de literatura, dicas de livros, de autores, onde a gente ajuda o pessoal que nos acompanha a estarem escolhendo bons livros para o estudo bíblico, para a escola dominical, ou para o curso teológico que eles fazem, enfim. Aí está, é só vir participar de nossos trabalhos conosco, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sem mais delongas, Jó e a realidade de Satanás é a nossa lição de número 3. Esta lição tem um texto áureo que está em Jó, capítulo 1, versículo 6, e diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Aí está a nossa verdade prática. Esta lição é bastante abrangente e traz, como sempre, dentro do livro de Jó, evidentemente, que é um dos livros, como nós já falamos, mais difíceis de interpretação, por trabalhar com prosa, poesia, prosa. Nós temos um livro poético que também traz muito texto sapiensal, um livro que traz bastante diálogos de personagens. E inserido nesses diálogos de personagens, estes personagens trazem em suas palavras, em seus diálogos, muitos temas que podem ser bem entendidos ou mal entendidos, os amigos de Jó trazem temas sobre Deus que são difíceis do cristianismo aceitar, porque eles não são uma coadunação bíblica. Mas há aqueles que passam por cima da questão hermenêutica e saem pregando, por exemplo, o que um dos amigos de Jó disse: Deus não se importa com o homem não é nada para Deus. É uma das falas dos amigos de Jó. Então, estou dizendo isso aqui para você perceber o quanto se deve ter cuidado ao estudar a Bíblia, principalmente neste caso do livro de Jó, que traz questões como textos precatórios, vários tipos de assuntos que é preciso ter muito cuidado ao estudar este livro. Leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, versículos 16 a 12,
E capítulo 2 de Jó, verso 4 a 5. Por ser poético, na verdade, Jó não tem capítulo ou versículo. Jó 1, verso 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora Jó 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Observe aí, essa é a nossa leitura bíblica em classe, onde se baseia nossa lição de número 3 desse trimestre, o último trimestre de 2020. Nós temos os objetivos e nós precisamos completá-los, precisamos explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Outra coisa, precisamos afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. Outra coisa, outro objetivo, precisamos sublinhar o caso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. É importante a gente ressaltar que o livro de Jó não traz o objetivo de falar sobre a origem de Satanás, como nós vimos aqui. Agora, a lição de número 3 vai abordar, que está abordando passo a passo o livro de Jó. Nós estamos aqui agora comentando sobre este personagem que em todo o livro do Antigo Testamento não aparece com tanta clareza no Antigo Testamento mais do que em Jó. No Antigo Testamento, o livro de Jó é o mais claro sobre a natureza e a personalidade desse ser existente, real, porém espiritual, arqui-inimigo de Deus, arqui-inimigo da igreja, adversário de nossas almas. Em torno dele se tem muitas imaginações, até mesmo no meio evangélico. É muito comum os crentes pensarem e concluírem várias coisas sobre a pessoa de Satanás. Quando nós falamos pessoa, não quer dizer que Satanás é um indivíduo humano. Ele é um ser espiritual, mas não é um ser humano. Personalidade independe do corpo físico. Deus não tem o corpo como nós. Ele nem possui corpo. Embora alguns não entendendo linguajar bíblica possam achar que nós estamos errados ao dizer que Deus não tem corpo. A Bíblia não diz que ele tem mão, que ele ouve, etc., que ele tem ouvido e boca e etc. Verdade. Esses linguajar, como eu estou falando aqui com professores de escola dominical, o amado sabe que esse linguajar na Bíblia tem o título de antropomorfismo, né? Que é quando Deus, a Bíblia menciona Deus, colocando nele atitudes, palavras, ações, comportamentos, características, como se ele tivesse aparência humana. É porque a Bíblia está escrita, veio de Deus, inspirada pelo Espírito, mas escrita num plano e linguajar humano. Outra questão é que nós também encontramos sentimentos humanos empregados, endereçados a Deus, ou como se Deus tivesse sentimentos semelhantes aos homens. Não que ele não tenha sentimentos, mas o linguajar sobre sentimentos é chamado de antropatismo, que é colocado na Bíblia que é uma forma de linguagem colocada na Bíblia para que a gente possa entender quando Deus se entristece, quando Deus está rejeitando alguma coisa, e é assim colocado assim esses
esses tipos de linguagens bíblicas. O livro de Jó é abundante nessas questões. O livro de Jó é abundante nessas questões de linguagem, tipos de linguagens, de formas de linguagens do tempo bíblico. E nós vamos ver aqui, por exemplo, sobre Satanás, como estamos dizendo, ele é a questão, a lição 3 vai girar em torno dele, mas o livro de Jó não tem como mais importante personagem a pessoa nem o trabalho de Satanás. Não é. Aliás, Satanás, ele nunca aparece na Bíblia tendo nome, você já percebeu? Embora a Bíblia fala da origem dele, e nós temos um título colocado principalmente pela tradição cristã aí, que é também vindo do hebraico antigo para Lúcifer, aquele que traz a luz em si, o querubim, né? Mas nós não temos uma nomenclatura específica e nem explícita na Bíblia sobre ele. O termo diabo, demônio e Satanás, espírito imundo, não são nomes. Nós vemos muito no meio dos místicos que surgem no nosso meio, às vezes aparece algum irmão que dá nomes a Satanás. Quem dá nome a Satanás são as seitas heresias. Pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, esses títulos são dados por crenças, como o caso do culto afro. Não cabe a nós, evangélicos, ficar preocupado aí com você é a pombagira, você é o demônio sete facadas, você é o demônio da encruzilhada fulano de tal. Isso não é importante para nós. Para a igreja, em relação a Satanás, o importante é que Jesus já o venceu, em Cristo nós o vencemos, e um dia nós veremos o nosso Deus destruí-lo completamente. Não estou falando de aniquilacionismo, estou falando de tirá-lo, colocá-lo eternamente num lugar que lhe cabe no futuro, né? Que ele não será completamente destruído, mas aos olhos de Deus ele não tem mais solução e ele irá para a eternidade, por toda a eternidade, está distanciado também da convivência com o ser humano, como está hoje, na condição que está hoje. Uma outra questão que a gente tem que salientar é sobre, então, os títulos, já que eu citei, né? Satanás quer dizer adversário. Diabo significa tentador, aquele que tenta contra o povo de Deus. Demônio significa caluniador. Nós temos no livro de Jó, ele aparecendo com o título de Satanás, porque ele é adversário. E ele também faz calúnias a Jó. Esta é a sua posição como um demônio, um caluniador. Então, quando você vê pessoas darem nomes aos demônios, é mera imaginação ou está tentando trazer questões e costumes e crenças de outras religiões para o nosso meio. Demônio na igreja tem que ser tratado apenas como demônio. E o único nome que importa é o nome de Jesus. O restante, não nos interessa saber se ali tem um chefe, se o nome dele é este ou aquele. Voltemos aqui. Quero ressaltar também, com base na lição, que Satanás não é o personagem principal do livro de Jó. A ideia que se passa é que Deus e Jó estão numa disputa em relação a Satanás, mas que tudo gira em torno do que Satanás pode fazer. Absolutamente não. Satanás não é o personagem principal do livro de Jó. O personagem principal do livro de Jó é Deus e o relacionamento dele com o seu servo Jó. Outra questão que eu quero considerar aqui é que Deus não provou Jó por causa de Satanás e nem por causa dele mesmo, do próprio Deus. Mas Deus provou Jó por causa de Jó. A provação, como disse Paulo, produz paciência, experiência. Nós não precisamos entender como se Deus, que tem pessoas que colocam essa guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, como se os dois tivessem dois reinos guerreando à mesma altura. Deus não conhece inimigo à sua própria altura, porque tal inimigo não existe. Deus é tremendamente acima de tudo isso. Então não se deve considerar desta forma que Satanás seja o personagem central, porque ele não é o personagem central. Nós temos Deus presente em todo o livro de Jó. Nós temos citação a Satanás apenas no início de Jó. E depois nós temos Deus e Deus e Deus e Deus. E conclui-se o livro de Jó
com a exaltação e glorificação ao nome de Deus que honrou a Jó antes e depois da provação. Então Deus é o personagem central de Jó e o próprio Jó como um servo fiel ao Senhor, perseverante e paciente. Existem algumas questões sobre Satanás, porém, que são respondidas no livro de Jó. Ressaltando aqui que nós não ficamos nossos vídeos sobre escola dominical, nós nunca ficamos aqui apenas lendo a lição. Eu acredito que você já fez isso em casa e que o seu professor vai fazer aquilo que for necessário de reler na sua lição, na sua classe de sua igreja. Então não há necessidade de eu ficar aqui relendo a lição, porque não faz nenhum sentido ler aquilo que você tem aí na sua mão, que é a sua revista. Então nós apenas adicionamos conhecimento, agregamos conhecimento ao tema da nossa lição. Olha só, algumas questões são respondidas no livro de Jó. Eu listei sobre Satanás, eu listei aqui algumas, eu listei apenas 6 para o vídeo não ficar longo, mas existem muitas outras. A priori, só nos primeiros capítulos nós temos sobre o diabo se apresenta diante de Deus. Nós temos este questionamento no livro de Jó, já no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó, ou no Jó 1 e 2. Então, o capítulo ele é poético. Sempre esqueça, né? Jó 1 e 2. Por exemplo, a Bíblia diz que os filhos de Deus foram apresentar-se diante do Senhor e foi também Satanás entre eles. A expressão filhos de Deus, hermeneuticamente, exegeticamente, é sim uma referência aos anjos. E ele foi apresentar-se diante de Deus. Nós já falamos aqui em outra lição que, biblicamente, não há possibilidade de Satanás adentrar as mansões celestiais ou ao paraíso de Deus ou diante do seu trono. E então, embora nós não tenhamos na Bíblia explicitamente como se deu esse diálogo entre ele e Deus, fica comprovado em todo o contexto paralelo bíblico que Satanás não estava no céu de Deus, mas que, de algum outro modo, ele comunicou-se sim com Deus. As demais coisas ficam com Deuteronômio 29, 29. Ou seja, em minha opinião, e é a opinião que eu encontrei na maioria dos comentários bíblicos, os comentaristas bíblicos preferem a posição de que Satanás não precisa entrar no céu para se comunicar com Deus, porque Deus é onipresente. Essa é uma das questões que é bastante perguntada nos cursos e também os alunos de escola dominical, a respeito desta conversa, esses diálogos que encontramos no capítulo 1 de Jó, ou em Jó 1 e Jó 2, onde nós encontramos em ambos os textos um diálogo entre os dois. E a pergunta sempre fazem é, ele se apresenta diante de Deus? Outra questão que o livro de Jó esclarece a respeito, ou que coloca como uma questão bastante complexa, mas uma característica sobre a existência e a realidade de Satanás em relação ao nosso mundo e ao mundo do cristão, ao mundo do crente em Deus, é que outra questão, que Deus conhece quem é o seu povo. O capítulo ou o texto de Jó 1, a partir do verso 7, nós temos o próprio Deus dando testemunho a respeito do seu servo Jó. Então Deus conhece o seu povo. Outra coisa que nós podemos perceber é que o livro de Jó também nos mostra que Satanás ele observa os habitantes da terra. Diz ele que vem de rodear a terra e passear por ela. E ele observa consequentemente o cristão. Ele conhece consequentemente o cristão. Outra coisa que nós podemos aprender do texto é que Satanás ele calunia os crentes. Satanás ele observa e ele tira suas próprias conclusões com relação ao crente. Nós encontramos em Jó 1, a partir do verso 9, ele acusando Jó de temer e servir a Deus por causa dos bens que Deus lhe concedia. Outra coisa que observamos em quinta posição é que Satanás tem limites naquilo que ele faz. Satanás, ele é, como já dissera um pregador, como um cachorro na coleira. E na ponta desta corrente está Deus segurando-o.
Ou seja, ele não vai mais do que Deus lhe venha a permitir. Portanto, há um limite para o nosso adversário em tudo que ele tentar empreender. É por isso que nós não precisamos ficar como os ímpios, apavorados, sem proteção divina, apavorados, achando que o inimigo pode fazer-lhes o que bem quiser por causa da inveja de alguém, por causa das palavras de alguém. Não é bem assim, porque quem determina como Satanás ou até onde Satanás pode tocar no homem é apenas o eterno e soberano Deus, especialmente nos seus servos. Satanás também é apresentado no livro de Jó como um ser que tem poderes, apenas em questões limitadas, como vemos Jó trabalhando na questão, ou Satanás trabalhando na questão física de Jó, e vemos também Satanás movimentando elementos da natureza para derrubar casas e destruir a família de Jó. Então ele é um ser que, por ser espírito, ele tem poder de manipulação. Mas jamais você vê Satanás fazer o bem, por exemplo, pois não faz parte do seu caráter decaído, ok? São considerações que eu intencionei fazer aqui, a fim de ir baseado na leitura bíblica em classe, a fim de que a gente possa entender um pouco sobre essa realidade do nosso adversário. As demais características, para nosso vídeo não ficar tão longo quanto os demais, as demais características a respeito do nosso adversário em Jó é que ele é um ser real, como está no tópico 1, ele é um ser real e ele também é um ser criado, ele não é autoexistente e ele também é um ser dotado de personalidade. Como dissemos, para ser considerado uma pessoa, biblicamente, não se requer apenas que se tenha jeitos humanos, partes humanas. E Satanás, mesmo não sendo ser humano, ele é dotado de personalidade, ele tem capacidade de pensamento e de ação por si mesmo. Então, ele é um ser real, há uma realidade, há um mundo espiritual, embora as pessoas tragam muito misticismo com relação a este assunto, mas há evidentemente um mundo espiritual existente, né? Agora, nós não precisamos, como disse, estar apavorados em relação a esta realidade. Ele também é um ser que não é autoexistente, porque ele é um ser espiritual, mas é um ser criado. Somente Deus é incriado e autoexistente. Ser autoexistente é não depender de ser criado para existir. Ele existe por ele mesmo. Mas o nosso adversário, assim como os anjos, assim como o ser humano, assim como toda a demais criação, não são autoexistentes. Deus os criou. É claro que quando Deus criou Satanás, Deus não o criou com esta personalidade, com esta natureza que ele possui hoje, evidentemente. Porém, no entanto, Satanás é sim um ser criado e não autoexistente. E é por isso que nós também precisamos entender que Deus e ele não são dois reinos a pé de igualdade. Eles não são como dois reis a pé de igualdade, guerreando constantemente, como se eles tivessem poderes suficientes, o inimigo suficiente contra Deus, a fim de medir forças com eles. Com ele, nada, nem ninguém jamais mediria força com Deus. Portanto, Satanás é um ser incriado, autoexistente e inferior à soberania e à autoridade divina, ok? No livro de Jó, no tópico 2 da nossa lição, nós entendemos sobre o livro de Jó e as obras de Satanás. Satanás ele vem causando dor e sofrimento, e Satanás ele vem para acusar e para tentar. Lembra do que nós dissemos? Satanás quer dizer adversário. Demônio quer dizer caluniador. E diabo, tentador. Portanto, essas três características, ele é adversário de Deus e do seu povo, ele é caluniador contra Deus e o seu povo, e ele é aquele que tenta, não a Deus. Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então ele não tenta a Deus, mas ele tenta o homem.
Sabemos que Cristo, em forma humana, por exemplo, foi tentado por ele, por causa das faculdades humanas existentes em Cristo, e para cumprir as Escrituras que nos ensinam que Jesus é o segundo Adão. Assim como o primeiro foi tentado, mas acabou caindo, o segundo foi tentado, porém não caiu. A carta aos Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele nunca fracassou. Por isso ele é o sacerdote mais excelente. Por isso ele pôde exercer uma morte vicária em nosso, ou seja, uma morte em nosso lugar, nos substituindo. Resumidamente, o livro de Jó, tópico 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Nós temos queda e ruína. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Ou seja, observamos aqui, por outro lado, não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência. Como nós dizemos, Satanás não é o personagem central do livro de Jó, o contrário do que os críticos da Bíblia querem dizer. Deus está em silêncio, mas nós vemos Deus presente em todo o livro de Jó, enquanto que Satanás está presente apenas no máximo o texto do capítulo 13 de Jó. Observemos também uma coisa, Jó e o testemunho de Deus, o subtópico 2. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ele se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou, trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo no momento certo testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. O homem que conhecia a Deus só de ouvir falar, mas disse, agora os meus olhos te veem. Aí está, resumidamente, a nossa lição dominical. Eu fiz um pouco menor a pedido dos irmãos que nos acompanham à escola dominical e vem afirmando que os nossos vídeos estão muito longos. Então a gente vai fazer um pouco mais resumido. O fato de ser um pouco longo é tentando trazer mais informações. Mas entendo que os irmãos nem sempre têm tempo de estar assistindo. Então vamos fazer como costuma fazer a editora mesmo das revistas CPAD. Nós vamos também fazer um pouco mais resumido, tá bom? Espero ter ajudado você. Se for necessário, a gente faz um pouco mais longo, é próximo. Se você prefere longa ou curta as aulas de escola dominical em nosso canal, escreve aí na nossa descrição do vídeo. Nos compartilhe, porque nós estamos fazendo um teste com as aulas de escola dominical aqui neste canal. Caso as nossas visualizações destas aulas diminuam, nós vamos suspender e deixar de ter as aulas de escola dominical aqui por um tempo. Mas se elas continuarem sendo visualizadas como vem sendo, a gente vai continuar, porque a gente vai entender que você gostou das aulas de escola dominical. Com o seu like, a gente entende isso. O YouTube também entende e manda para outras pessoas que ainda não viram. Se a gente não perceber visualizações nem likes suficientes, o YouTube nos informa que o vídeo não está obtendo resultados de alcance. Então, por isso a gente acaba suspendendo, ok? Mas pretendemos concluir este trimestre ao menos, tá bom? Deixa a sua opinião aí, que Deus continue te abençoando. Vamos para a próxima lição, semana que vem, que é a lição de número 4. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo de Escola Dominical.